Senhor presidente. Com a palavra, vereador Luiz. Eu gostaria de pedir a vocês que desse alguns minutos para essa explanação e em seguida, depois da explanação, vocês se manifestem vaiando, aplaudindo, conforme o entendimento de vocês, porém agindo como pessoas sensatas. Eu gostaria de contar com a compreensão de vocês e a atenção para que algumas coisas fossem esclarecidas, certo? Nós já estamos... Posso continuar? Posso continuar? Nós já estamos aqui, quando eu digo nós, é porque eu sempre me manifestei favorável. Assim que vocês permitirem, eu darei continuidade. Posso continuar? Eu digo nós, porque eu sempre manifestei favorável a vocês e jamais mudarei minha opinião, jamais. Eu não conseguirei dormir em paz no momento em que eu for contra vocês, porque tantas vezes eu dei tapa nessa mesa e disse: o prefeito está errado. Vocês têm uma emenda constitucional que lhes dá direito, lhes dá garantia. Até que o representante de vocês, da assessoria jurídica, disse que na defesa do prefeito lá em Salvador, no Tribunal de Justiça, o prefeito alegou que não estava pagando por falta de uma lei municipal que regulamentasse. Mesmo sabendo que era errado, que não cabe ao vereador colocar um projeto de lei desse, tem que vir do executivo, eu coloquei em pauta. Eu preparei esse projeto de lei e coloquei em pauta, mesmo sabendo que não cabia a mim essa função. Mas já que o argumento dele era falta de lei, então vamos colocar a lei. Então, houve realmente, Randolfo. E todos nós aprovamos isso, né, porém uma lei com vício de iniciativa, obviamente não foi considerada, porque não cabia ao legislativo iniciar a lei. Vício de iniciativa é quando você inicia uma lei que não cabe a você, não cabe ao vereador, cabe ao prefeito, mas como ele não mandou, eu mandei, e fiquei aguardando a decisão dele. Resultado, mais uma vez, ele deixou vocês no esquecimento e não resolveu o problema. Passaram-se tantos meses, para não dizer anos, e ele não resolveu o problema. De repente dá um surto de bondade e generosidade no prefeito. Manda no apagar das luzes do seu governo um projeto de lei para aqui, sabendo ele, preste atenção, sabendo ele que é um projeto de lei novamente eivada de vícios, porque existe uma legislação que diz que 3 meses antes, 3 meses depois, é o chamado período eleitoral, não se pode enviar à Câmara, não se pode demitir funcionário, não se pode contratar, enfim, mas ele enviou. Por que ele enviou? Porque ele enviou para colocar essa casa numa situação de difícil esclarecimento. E como é difícil esclarecer isso? Porque eu me coloco no lugar de vocês e minha vontade é de dizer: aprove agora. Correto, minha vontade é: aprove agora. Uma lei inconstitucional que, aprovando agora, doutor Davi vai ter... doutor Davi não tem jeito, ele vai ter que revogar isso aí de alguma forma, que é uma lei inconstitucional. Qual o objetivo? Existem, gente, na política, algumas ciladas, algumas armadilhas, que pessoas inteligentes não caem em certas ciladas. Apenas um joguete político, usando vocês nesse joguete político. A Câmara aprova, o atual gestor sai de bonzinho, foi eu que resolvi. Doutor Davi assume em janeiro e revoga. Aí o prefeito vai bater no peito: tá vendo aí? Eu resolvi, eu sou bom. Ele é o cruel malvadão que revogou. Estivemos com o doutor Davi ontem. Preste atenção. Estivemos com o doutor Davi ontem e ouvimos dele algo que eu nunca tinha ouvido antes. Posso continuar? Ouvi de doutor Davi ontem algo que eu sonhei em ouvir da boca de Rony, porém não consegui. Não consegui ouvir da boca de Rony isso, mas de doutor Davi eu ouvi. Ele disse o seguinte: o meu compromisso com vocês está de pé. Eu vou pagar o piso salarial de vocês, mas não adianta aprovar uma lei inconstitucional. Aí alguém falou: mas a Câmara entra em recesso, só volta lá em março ou abril. Preste atenção, gente. A Câmara entra em recesso, mas existe algo chamado sessão extraordinária.
O presidente Bruno será vereador a partir de janeiro. E Bruno, você não precisa esperar o início dos trabalhos legislativos para provocar essa discussão, não. O presidente eleito, seja lá quem for, traz à baila uma sessão extraordinária. Doutor Davi se comprometeu a mandar o projeto de uma forma correta. Esse projeto está tão errado que ele não diz a fonte, ele diz pague, mas pagar com que fonte? Não está na lei orçamentária, não está na LOA a fonte. Porém, doutor Davi é uma pessoa coerente e veja bem, nós acabamos de aprovar, vou ficar de pé, nós acabamos de aprovar a lei orçamentária dando 80% de remanejamento. Nós aprovamos. O prefeito ele tem 80% de remanejamento. Dentro desse remanejamento, Bruno, doutor Davi ele vai ter a capacidade legal de pagar vocês. Foi dito que são R$83 mil mensais que precisam ser alocados de algum setor do município para pagar o piso de vocês. O que foi que o doutor Davi pediu, e eu vi muita coerência nisso, porque se eu não visse coerência, da mesma forma que eu dei um tapa na mesa e disse, Rony está errado, se eu não visse coerência do doutor Davi, eu daria um tapa na mesa também e diria, Davi, você está errado, porque eu não estou aqui para bajular prefeito nenhum. Mas eu vi coerência em doutor Davi, quando ele disse, meu compromisso com vocês está de pé, vocês vão receber o piso salarial, me dê apenas o mês de janeiro, para que eu entre na prefeitura e verifique, preste atenção, dinheiro não nasce em árvore, eu vou tirar de onde? Esses R$83 mil eu vou tirar de tal setor e vou passar para vocês. Ele pediu apenas o mês de janeiro. Em fevereiro, o presidente eleito convoca uma sessão extraordinária, aprova essa lei, não para vocês receberem apenas o mês de dezembro, porque Rony quer isso. Vocês recebem dezembro, janeiro, Davi é obrigado a revogar a lei, vocês não recebem mais nada. É um joguete político que estão fazendo com vocês. Apenas isso. Doutor Davi pediu apenas um mês. Como eu gostaria de, na reunião que eu tive com o Rony na prefeitura, eu ter ouvido dele, eu ter ouvido de Rony, me deu um mês. Naldo, como eu sonhei em ouvir de Rony, me dê um mês e eu resolvo. No entanto, ele não fez isso. Doutor Davi, ele quer resolver de uma forma que não prejudique ninguém. Os agentes comunitários de saúde tá tudo bem. E os agentes de endemia, como é que fica? Como é que fica os agentes de endemia? Vocês acham justo vocês ficarem de fora, deixar colegas de vocês de fora? Pronto, não tem nada disso, gente. É uma armadilha, é uma cilada. E nós não estamos aqui para cair em cilada. Portanto, o que ouvimos do doutor Davi foi uma palavra de um homem sensato, um homem correto, um homem que não esqueceu dos compromissos para com vocês. Que eu volto a dizer, se ele não se manifestasse desta forma, eu daria um tapa na mesa e diria, você está errado. Mas a palavra dele foi sensata e coerente. Portanto, o que nós pedimos em nome da futura gestão, em nome de vocês que precisam de uma aprovação correta, que lhes dê garantia. Deu esse mês, é um mês, gente. O que é um mês para quem já esperou tantos anos? É um pensamento pequeno. Aí alguém falou, Luiz, nós queremos garantir o mês de dezembro, depois revoga. Gente, é um pensamento pequeno. Pensar em um mês, vamos pensar no resto da vida. O que nós estamos querendo aprovar para vocês não é um mês, é o resto da vida. Rony quer dar um mês, doutor Davi quer dar o resto da vida. É um pensamento lógico. Então essa é a decisão dos vereadores que querem não apenas garantir para vocês o mês de dezembro, mas garantir para vocês o resto da vida, para que vocês cheguem a uma aposentadoria digna, coerente, que garanta a vocês um futuro melhor. Muito obrigado pela atenção. Continua em discussão o projeto.